Olá, eu sou o Thiago Otuki, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de deixar aqui alguns recados. Então, se você está gostando das nossas entrevistas, lives, demais vídeos, faça a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube. E se você gostar dessa entrevista, deixe seu like, faça seu comentário. E agora eu vou deixar também dois recados especiais. O primeiro deles é sobre o Fórum GRI de Fundos Imobiliários 2020, que será realizado em São Paulo, no dia 18, lá no Hotel Intercontinental. Esse evento que deveria ter sido realizado lá em março, mas, claro, devido à pandemia, foi cancelado. E, claro, que devido à pandemia também, esse evento será restrito para 150 participantes, mas interessante que você pode sim participar e de forma gratuita, pois o evento será transmitido online. Então, você pode acompanhar a programação completa e realizar sua inscrição lá no site do Clube FI, direto pelo link clubefi.com.br/congresso. Inclusive, o Giancarlo e o Rodrigo, aqui do Clube FI, vão fazer um painel sobre a eficiência do mercado de fundos imobiliários, basicamente um comparativo de vacância, que é exatamente o nosso convidado de hoje. Fazia um tempo que eu queria conversar com ele aqui publicamente. Então, o nosso convidado de hoje é o Giancarlo Nicastro, que é CEO da Sila Brasil. Tudo certo aí, Jean? Tudo bem, Thiago. Obrigado pelo convite. Peço desculpa aí ter postergado um pouco essa conversa, mas é um prazer e uma honra poder estar aqui com você hoje. Legal, Jean. Então, eu te agradeço aí a tua primeira participação aqui no nosso programa. E também gostaria de deixar o segundo recado, que seria que nessa semana também a gente vai lançar um programa trimestral, onde a gente vai fazer atualizações aí do mercado imobiliário, tanto corporativo como logístico, também falar sobre os principais fatos que ocorreram dentro do trimestre, dentro desse mercado, desses dois mercados, que vai ter a minha participação, mas claro, a principal participação do Giancarlo, nesse programa trimestral, e também a participação do Rodrigo aqui, sócio fundador aqui do Clube FI. Então, fique de olho, também acompanhe, que logo mais vai estar aqui no nosso canal do YouTube esse novo programa, que será um programa trimestral. E também o último recado aqui, essa edição de número 80 do nosso programa, já são 80 programas do Clube FI Entrevista. Então, agora, final de outubro, a gente completou 3 anos. Então, gostaria de agradecer também todos os gestores, analistas, especialistas que participaram desse programa e, claro, agradecer você, a nossa audiência aí, que sempre está junto com a gente aqui, assistindo os nossos programas. E, enfim, então, Jean, você está aqui numa edição até especial, edição número 80, hein? Legal, obrigado. Sou meio supersticioso e gosto do número 8. Legal, legal. Então, Jean, você já conversou com a gente aqui, em outras oportunidades, principalmente com o Rodrigo, a tua primeira vez aqui no Clube FI Entrevista. Então, acho que muita gente ainda não te conhece aqui dentro da nossa audiência aqui do Clube FI. Então, eu gostaria que falasse um pouco da sua experiência profissional e também o que é a Sila, essa empresa aí de pesquisa imobiliária. Legal. Bom, eu tenho formação em engenharia civil, depois eu fiz um MBA na FGV, com foco em negócios. Iniciei minha carreira na Gafisa. Acho que grande parte dos engenheiros, estudantes de engenharia que atuaram em São Paulo, estudaram em São Paulo, tiveram uma passagem pela Gafisa. Ela foi aí a mãe de muitos estudantes, Era a primeira empresa que dava grandes oportunidades para começar. Venho de uma família de construção civil, de incorporação, e depois eu tive alguns convites. Eu não tive passagens por várias empresas, mas sim grandes períodos em poucas empresas. Então, da Gafisa, onde eu fiquei quase 3 anos, eu tive uma oportunidade de ir para a Odebrecht, na parte de realizações imobiliárias, onde eu fiquei lá 5 anos. De lá eu tive um convite também para trabalhar na Cyrela. Em 2010 eu fui para a Cyrela, Brasil Realty, trabalhando na área de negócios. No meio de 2012, eu fui para a CCP, que é a parte de properties, não é do grupo, é investimentos do Eli Horn e outros investidores, onde eu fiquei até 2015, quando eu resolvi sair e empreender e me associar a alguns americanos para montar a Sila. Então, a Sila foi fundada em 2015, e o significado de Sila é Sistema de Informação Imobiliária Latino-Americana. Quando a gente montou
Na verdade, eu abracei a ideia de um dos americanos que conhecia a América Latina e conhece a América Latina e tinha identificado a oportunidade de explorar informação de uma forma mais profissional, como é feita nos Estados Unidos. Então, ele teve algumas experiências, principalmente no Brasil, no México e na Colômbia, onde ele identificou a oportunidade. Resolveu vir para o Brasil para ver se alguém comprava a ideia dele por ser, dentro do que a gente considera a América Latina, o maior país, com maiores oportunidades, um país onde a gente tinha, na época, e continuamos tendo grandes oportunidades, um país que pode escalar, um país que poderia começar o projeto como a gente começou. Então, a gente acabou se conhecendo, fundamos aí a Sila em abril de 2015. Quando a gente começou o projeto, ele era uma apresentação de PowerPoint e alguns rabiscos numa folha de papel em branco. A gente começou montando a equipe. Em outubro de 2015, a gente lançou a plataforma para o mercado, para os clientes. Então, o que a gente fez de abril de 15 a outubro de 15 foi desenvolver a tecnologia, porque nós somos uma empresa de tecnologia, e, ao mesmo tempo, coletar dados no mercado, porque a gente não confiava em nenhuma base de dados que existia no mercado disponível. Então, a gente começou bem pequenininho. A gente selecionou as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, começando com escritórios de alto padrão e galpões logísticos, então também de alto padrão, que não são números muito assustadores, né? Quando a gente fala de galpões logísticos, de alto padrão, a gente não fala mais de 120 propriedades no estado de São Paulo. Quando a gente fala prédios corporativos de alto padrão em São Paulo, a gente não fala nem 130 prédios. Então, foi uma forma da gente começar com informações relevantes e com um dado coerente, né? Um dado bem transparente. Então, a gente começou esse projeto lá em outubro e, com o tempo de empresa, a gente foi expandindo. Então, hoje a gente tem 100% do território nacional no que diz respeito a galpões logísticos. É muito importante frisar galpões logísticos, as pessoas confundem muito com aquela indústria que está no meio da zona norte de São Paulo, por exemplo. Indústria é um outro tipo de investimento, é um outro tipo de ativo, é uma outra dinâmica. E logística é outra. Então, a gente sempre frisa galpões logísticos, não são galpões isolados. Depois a gente expandiu para shopping centers, onde a gente também atua no Brasil inteiro. E os escritórios corporativos, a gente ficou muito restrito, porque quando você começa a classificar os escritórios corporativos, você tem as praças limitadas, né, de atuação. Então, um prédio de escritório corporativo em São Paulo tem uma média a laje de 1.800 metros, 2.000 metros. Quando a gente vai para uma cidade, por exemplo, como Campinas, a laje lá tem 700 metros. Então, quando a gente vai para uma cidade como Osasco, por exemplo, que é perto de São Paulo, a laje tem 400 metros. Então, começa a não ser um produto corporativo. Então, dos escritórios, a gente foi atendendo demanda de cliente. Então, hoje a gente atua em 7 praças, que a gente está São Paulo, Rio, Campinas, Curitiba, Porto Alegre, Brasília e, por último, lançamos BH. Então, a gente ficou mais limitado ao tipo de produto do que a nossa deficiência de busca de dados ou limite de pesquisa e recursos, né? A gente ficou realmente limitado ao produto que, como é feito fora do eixo Rio-São Paulo. Então, a Sila é uma plataforma de tecnologia. Ela foi fundada no Brasil, mas, de fato, a origem dela é americana, a sede dela é em Dallas, nos Estados Unidos. O nosso time de desenvolvimento é todo interno, dentro de casa, nos Estados Unidos também. Claro que a gente tem períodos que a gente subcontrata a mão de obra na Índia e na Colômbia, que é onde as tecnologias têm um custo acessível e tem uma qualidade técnica muito interessante. Então, por diversas vezes, a gente teve que contratar equipes espalhadas pelo mundo, mas a grande parte da nossa equipe fica concentrada em Dallas. Há 2 anos atrás, lançamos a operação no México. A plataforma é idêntica ao Brasil, só que ela, obviamente, com a língua espanhola e o inglês. E esse ano a gente estava projetado para lançar a Colômbia. A gente está com a equipe de campo, a gente está lá coletando os dados, mas deixamos para lançar e ter os gastos mais expressivos no ano que vem. Então, desde o começo da empresa, a gente hoje está concluindo o nosso projeto inicial de atuação nesses 3 países. E já pegando o gancho aqui você estava comentando aí da plataforma, né, da Sila. Então, a gente fez Clube FI, né, e Sila Brasil fizeram essa parceria,
né, para lançar esse novo plano, né, o FI Data Professional, então, que já está disponível lá, né, no Clube FI, que é então um sistema que é voltado para o investidor, né, enfim, analistas, gestores, mas investidores também, pessoas físicas que mandam essas informações mais detalhadas, específicas dos imóveis, né, que fazem parte dos fundos imobiliários listados, claro, falando da parte corporativa e logística, né, então a ideia do projeto é justamente tornar esse sistema, essas informações da Sila acessível para um público que até então a Sila acho que não conseguia atingir, né? Então, quem são os principais clientes da Sila? Quer dizer, daí são os grandes incorporadores, enfim, quem são os clientes hoje da plataforma de vocês? Então, o nosso produto ele foi desenhado num primeiro momento para atender empresas que têm os seus investimentos em propriedades e vivem da renda dessas propriedades. Então, quando a gente olha para a Cyrela, por exemplo, você tem a Cyrela Brasil Realty, que ela faz incorporação imobiliária residencial e saletas. Então, ela constrói e vende. Quando a gente olha para a CCP, é uma empresa Cyrela também, só que com nome diferente, investidores diferentes, onde ela constrói e aluga e vive da renda daquele ativo. Então, como o CCP tem Hines, tem Tishman, tem fundos de pensão como o Previ, próprio Iguatemi, que atua em shopping centers, também tem escritórios corporativos, fundos de pensão canadense, americano, enfim, esse é o tipo de cliente que a gente tem. Só que ao longo do tempo, as nossas informações foram sendo aprimoradas e a gente começou a achar outras parcelas de potenciais clientes, como, por exemplo, prestadores de serviços. Então, a empresa que fornece móveis para os escritórios. Então, eu vendo mesa, vendo cadeira, vendo carpete. Onde estão esses inquilinos, né? Quem são esses inquilinos? Eu brinco que a gente transformou o sistema naquelas antigas páginas amarelas, lembra? Quando a gente era pequeno, você folheava, eu quero saber onde mora tal pessoa, onde tem o telefone, você ia lá, pegava o nome, o telefone. Então, hoje a gente virou um hub de informações para diversas áreas que tem alguma interface com o mercado imobiliário. E aí o céu é o limite, né? Então, a gente tem desde empresas de coworking, como clientes nossos que querem pegar essas empresas que estão nesse movimento de devolver laje e se adaptar num coworking no espaço maior, como o cara que quer vender serviço, como o cara que quer vender material, enfim. Então, hoje a gente não está limitado àquele conceito inicial de vender os dados para quem vive da rentabilidade dos ativos. Bom, interessante, Jean. E agora a gente vai fazer uma série de perguntas aqui, que eu acho que com certeza a audiência vai gostar, de muitos temas, né? Enfim, você está no teu dia a dia aí, olhando para os dados, fazendo todas as pesquisas, você também tem aí os teus canais aí, né, de YouTube, mídia social da Sila, né, sempre produzindo um conteúdo interessante também. Então, a primeira pergunta, acho que é uma questão importante aí, que os investidores de fundos imobiliários estão olhando, é a questão do comportamento, como é que foi esse comportamento da vacância, principalmente do segmento corporativo durante a pandemia, né? Lá no início, estava todo mundo desesperado, né? Agora a gente já passou aí vários meses, né? Do início da pandemia lá em março. Então, como é que foi o comportamento da vacância em São Paulo, Rio de Janeiro? E, claro que é difícil fazer uma previsão, mas pela tua visão, pela tua experiência, será que a gente já atingiu um pico, ainda pode ter surpresas aí na frente? Então, essa tua pergunta, obviamente, é muito interessante e tem algumas formas de responder, né? Então, quando a gente começou lá, esse processo da pandemia em março, eu tinha um discurso um pouco mais, não conservador, mas realista desse mercado, porque a gente precisa entender, as pessoas precisam entender que esse mercado imobiliário, ele é feito de longos ciclos. Ninguém compra um prédio, ninguém constrói, ninguém compra um terreno, aprova um projeto e constrói em menos de 5 anos, 4 anos. É muito difícil, ainda mais prédios grandes, né? Então, quando ele é feito de ciclos longos, ele começa a ter processos longos. Por exemplo, locações. Os contratos de locação são feitos normalmente com 5 anos de vigência, onde você tem uma renovatória a cada 3 anos, né? Então, passaram 3 anos, você pode sentar lá e rediscutir as bases do seu contrato, e durante esse período de 3 anos você tem a correção que está indexado o contrato, normalmente IGPM, né? Então, quando começou a pandemia, eu falei, calma,
ninguém desfaz um contrato da noite para o dia, ninguém sabe o que está acontecendo. Então, o que vai acontecer? As decisões serão postergadas, ou seja, ninguém vai tomar decisão. Ontem até eu estava subindo no meu prédio, eu estava vendo a data do comunicado do síndico, né, referente à pandemia, trancando o prédio inteiro, era dia 18 de março. Então, ninguém vai chegar em abril, maio, devolvendo o escritório, porque você não sabia nem se... No começo você não podia nem ir até o escritório, né, pegar suas coisas, estava uma confusão. Então, eu falei, o mercado é longo, os contratos são fortes, as empresas não conseguem da noite para o dia devolver os escritórios, tem que esperar, cada dia é um dia diferente que a gente precisa acompanhar. Então, o que aconteceu no primeiro momento? Começou uma moda, e aí começaram a divulgar, e aí todo mundo começa a escutar, também quer participar da festa, né? Então, começaram a sentar os proprietários e os inquilinos e tentar encontrar um meio termo, que na prática e na média foram concedidos 3 meses de redução daquele contrato, ou seja, eu te dou um desconto de 50%, 70%, 40%, na média foram 50% de desconto, onde algumas empresas falaram, se você sair depois desse período que eu concedi de 3 meses, você vai pagar esse desconto que eu te ofereci, ou então se você continuar, eu absorvo esse desconto, tudo bem, ou então eu jogo para o final do contrato, enfim, cada um foi se acertando de uma forma. Então, as decisões, na grande maioria do conceito, foram postergadas. E com isso, os dias foram passando, as empresas começaram a experimentar trabalhar de casa, né? Que aí veio aquela onda de home office, né? Porque, a bem da verdade, nos 15 primeiros dias ninguém fez nada, todo mundo ficou perdido, ninguém trabalhava, ninguém produzia, só se ficava buscando informação do vírus, de onde estava, como que estava, enfim. Depois as pessoas começaram a se adaptar e começaram a surfar a onda do home office, né? E aí a gente já entrou no segundo trimestre, quase acabando o segundo trimestre, entrando no terceiro trimestre. Então, em resumo, o que a gente tem hoje? A gente não sabe em que momento que a gente está do ciclo no coronavírus. Então, a gente escuta muita coisa. Por exemplo, a gente também está num processo de eleição, né? Agora, dia 15, vai todo mundo votar lá para prefeito e vereador. Eu já escutei de diversas fontes que depois desse período a gente vai voltar para um lockdown mais suave, ou seja, vão fechar outras coisas, a gente vai voltar para algumas restrições. Então, dizem que estão segurando os números por conta da eleição. É muito difícil ficar nesse achismo. Mas, em casos práticos, o que a gente tem hoje as coisas só devem voltar ao normal depois que tiver uma vacina. Então, até a vacina, é tudo muito incerto. O que a gente tem de certo hoje? Que muitas empresas estão sofrendo financeiramente. É muito difícil passar... As empresas, elas trabalham no Brasil com uma alavancagem. Eu não estou falando de empresas de mercado imobiliário, porque quem são os ocupantes dos escritórios são empresas. São empresas de consultoria, empresas de advocacia, são empresas que produzem serviços, etc, etc. Então, quando a gente olha a economia do país, é uma economia que está andando de lado e, às vezes, de ré. Então, a gente está vendo uma crise econômica muito grande, onde as empresas não estão suportando seus custos fixos. Então, a gente está vendo um grande aumento na devolução. Em termos práticos, a taxa de vacância em São Paulo, ela saiu, aí eu estou falando de escritórios de alto padrão, de 15,3% para 18,3%. Então, foram 3% de vacância num universo de 3 milhões de metros quadrados. Não é pouca coisa. E a gente tem já projetados um aumento, eu acho que em torno de 2%, 3% para o quarto trimestre ainda das devoluções. Então, você perguntou, a gente chegou no pico? Acredito que não. Eu acho que tem ainda para piorar. E por que eu acredito que tende a piorar? Porque, de novo, as empresas estão economicamente sensíveis, são economicamente frágeis. E para manter alguns empregos e manter a sua operação, muitas delas estão aproveitando essa onda de home office e reduzindo o custo fixo, porque escritório é custo fixo. Você tem um aluguel caro, você tem manutenção do ativo, você tem diversas coisas que estão interligadas numa simples locação, né? O custo de locação, ele é a locação, condomínio e IPTU, ou seja, parte de 3 custos embutidos num só. E aí, para frente, você tem conta de luz, enfim. Então, a gente não acredita que o pior já passou e as decisões, e o mercado só vai acomodar
quando a gente tiver uma luz no fim do túnel, ou seja, a pandemia já passou, realmente a gente está num declínio, a vacina chegou, as pessoas podem voltar a circular e as coisas vão voltar ao normal. E aí o que vai ser esse normal que a gente acredita? É um modelo híbrido, isso é o que está sendo mais discutido e é o que está fazendo muito sentido, e muita empresa está experimentando esse modelo híbrido, que é ficar 1, 2 vezes por semana em casa e 3 vezes por semana você vai para o escritório. E com isso você faz uma rotação nas equipes, cada equipe fica um dia em casa, você consegue diminuir o seu espaço. Mas o que acontece com isso? Hoje você tem um distanciamento que acaba sendo compensado. Então, a equipe que não está trabalhando hoje em dia no escritório, ela está sendo usado o espaço dela para o distanciamento dos que estão dentro do escritório. Então, uma coisa acabou compensando a outra. Caso a gente tenha uma vacina e esse modelo se prove como um modelo produtivo, um modelo que está bem adaptado, que está bem desenhado, que as regras estão claras, a tendência pode ser que tenha um aumento na vacância por conta desse novo modelo. As vacâncias que a gente tem visto hoje, as taxas subirem, ela é um pouco de cada coisa. Ela não é só pelo coronavírus, ela não é só pela economia, ela não é só a frase que todo mundo vai falar, o novo normal, ela é um pouquinho de cada coisa em conjunto. E aí a gente não pode esquecer que, atrelado a isso tudo, você tem o ciclo normal do mercado, que são feitos de entregas. Então, se a gente olhar escritórios corporativos em São Paulo, a gente ficou 4 trimestres sem entregar escritórios a mais IA. E teve esse trimestre, que foi o terceiro, uma entrega de 3 prédios significativos, que foi o Birman 32, onde ele já veio 50% ocupado, um prédio de quase 50 mil metros quadrados, a maior entrega do trimestre. Então, um dado positivo, ele entregou ocupado, ele já tinha uma demanda que já vinha lá do começo do ano já, porque é o maior prédio, o prédio icônico na Faria Lima, muita gente quer estar lá, então ele já veio com uma mensagem positiva diante de tanta incerteza. Segundo prédio, centenarinho na Berrini, que a WeWork locou 100% da BR Properties. Um prédio também de 17 mil metros quadrados, aproximadamente, 100% locado. E por último veio o Safra Frei Caneca na Paulista, com 12 mil metros quadrados. Esse veio 100% vago. Então, quando você tem uma entrega de um prédio 100% vago, naturalmente a tua taxa de vacância aumenta. Claro que 12 mil num universo de 3 milhões não é muita coisa, mas as entregas elas acabam, não vou dizer prejudicando, mas quando ela entrega vazio, ela acaba fazendo um movimento não tão interessante para o mercado imobiliário. E quando a gente olha para o Rio de Janeiro, a última entrega do Rio de Janeiro foi em 2018, no primeiro trimestre. E a próxima entrega de prédios corporativos vai ser em 2023. Então, olha o tamanho do gap que a gente vai ter de falta de entrega. Chegou-se a ventilar num momento antes de Covid que iriam faltar escritórios, né, em São Paulo, você deve ter ouvido isso, no Rio de Janeiro, mas claro que não infelizmente a gente foi pego pelo Covid, então a gente está, é a primeira vez, eu costumo falar isso, que a gente está entrando no ciclo no momento certo, ou seja, nas outras crises que a gente teve, que eram crises um pouco mais familiares do nosso país, né? Política, econômica, a gente sabia lidar, sabia como enfrentar. Essa é uma crise que a gente está... É um vírus que ninguém sabe muito, né? O poder desse vírus. Ele afeta a economia, então é uma crise que a gente ainda não sabe muito lidar, está todo mundo aprendendo. Então, a gente deu sorte de entrar nessa crise no momento certo, ou seja, poucas entregas. Quando a gente teve as últimas, vinham 300 mil metros de entrega de escritórios num ano com devolução, com aumento de vacância, isso fazia com que a taxa de vacância estourasse lá para cima. Então, a gente está vivendo um momento interessante, onde a taxa de vacância ainda está sob controle, ela está aumentando, mas não está vindo um caminhão de entregas para prejudicar ainda mais esse mercado. Então, no Rio de Janeiro, a gente está falando de 31,8% de vacância, 31% do mercado vago, num universo de 1.600.000 metros quadrados, mais ou menos, frisando que é sempre o alto padrão, né? Então, essa taxa de vacância ela ficou estável, ela não mexeu no Rio de Janeiro, não teve entrega, a movimentação que teve de devolução foi pequena, só devolveu uma absorção líquida de 900 mil metros quadrados, não foi suficiente para subir a taxa de vacância. Então, é um mercado de escritórios, é um mercado que a gente está passando por muitas dúvidas ainda e poucas certezas. Mas não tenho bola de cristal, mas a gente já tem, que a gente faz
pesquisas a cada 40 dias a gente está na rua. E a gente já pegou uma empresa, por exemplo, 11 lajes sendo devolvida na região primária aqui em São Paulo, outra empresa vai devolver 3. Então não tem como eu virar para você e falar, Thiago, o cenário é positivo. Lembrando que a nossa empresa ela não faz comercialização. Isso nos dá uma tranquilidade de poder trazer o dado verdadeiro para você, porque eu não tenho problema nenhum em dizer que a taxa de vacância vai aumentar. Eu vou prejudicar o mercado, não, a minha informação ela é real. Se eu vou prejudicar ou melhorar, não sou eu que estou prejudicando nem melhorando, eu sou apenas o porta-voz da notícia. Então, a gente traz, não com alegria, que a taxa de vacância tende a aumentar e os preços tendem a diminuir. Então, esse foi o movimento. E só para completar o raciocínio, eu falei para você quando você me convidou que eu falo demais, então vai me cortando. Mas é muito legal quando a gente tem a chance de poder falar para um público que entende do mercado, porque existe um paradoxo que acontece aqui nesse momento, que a gente estava vindo com as regiões primárias muito bem locadas, né? A gente tinha JK com 2% de taxa de vacância, Faria Lima com 7% de taxa de vacância, Berrini com, sei lá, 15%. Então, a gente vinha em regiões com menos de 5% de taxa de vacância. O que acontecia quando a taxa de vacância esgotava? O preço pedido ia lá para cima, porque você tinha pouca oferta, então o proprietário estava cobrando o que ele quisesse. Agora, com esse efeito de devoluções, essas propriedades estão sendo devolvidas para o mercado. E o preço médio pedido está aumentando, porque as propriedades que estão voltam com preço acima do que estava disponível no mercado. O que estava disponível eram propriedades de bom padrão, só que afastadas das regiões óbvias. Então, naturalmente, o preço era menor. Então, a gente vinha com o preço pedido caindo, porque as propriedades não tinham tanto valor. Agora, com essas propriedades voltando, tendo disponibilidade na Faria Lima, tendo disponibilidade na JK, os preços estão aumentando. Então, é uma leitura errada quando a gente pega algumas pessoas vendo, o mercado não está tão ruim, os preços estão subindo. Não é isso que tem que interpretar. A interpretação é essa que eu expliquei para vocês. E, Jean, pegando o gancho aqui Não, nem quis te interromper, porque estava muito bom, eu estava aprendendo aqui o que você estava falando. Então, você concorda que... Eu até fiz um vídeo sobre isso aí, né? Enfim, porque como você falou, né? Diferente do ciclo anterior, que a gente teve uma entrega grande, aí você estava num ciclo de declínio aí do mercado, né, corporativo, você, naturalmente, com várias entregas, você teve um aumento da vacância, e agora, nesse choque, a gente não tem essa questão de novas entregas, né, você falou principalmente do Rio, mas mesmo São Paulo, principalmente nas regiões aí mais nobres. Então, você concorda com essa tese por investidor de fundos imobiliários, né? De repente ele vai alocar a carteira dele em lajes corporativas, então ele tenderia a buscar fundos mais resilientes, que seriam em carteiras predominantes nesse segmento corporativo, a mais nas regiões mais nobres da cidade de São Paulo, que ali, como vai ter uma oferta restrita nos próximos 3, 4 anos, seria, vamos dizer assim, entre aspas, um alívio, né, para a taxa de vacância e preço de aluguel, como você comentou. Então, faz sentido essa tese? Faz muito sentido. Eu sou um pouco suspeito para falar disso, porque eu tive um professor chamado Eli Horn. Trabalhei com ele muitos anos, tanto na Cyrela quanto na CCP. No meu dia a dia, 2 vezes por semana em reunião com ele. E ele falava uma coisa, e que aos poucos a gente vai vendo que ele não... O porquê que ele chegou onde chegou e porquê que ele é quem ele é, né? Ele sempre falou que os prédios bem construídos, os prédios com maior valor ou prédios a mais, por que eles são a mais? Porque eles têm critérios construtivos melhores, reuso de água, uma fachada mais inteligente, bonita, áreas, enfim, é um prédio todo mais elaborado que custa mais caro. Então ele sempre diz que os ativos mais caros sofrem menos nas crises, porque quando você coloca num papel comparativos, então eu tenho essa oportunidade aqui, eu tenho aquela oportunidade lá. Os preços acabam ficando muito semelhantes, só que a qualidade de um ativo é muito superior ao outro. Então eu vou ter a chance, aquele movimento que muita gente falou no passado, 2012, 2013, aquele flight to quality, né? Então as empresas que não tinham condição de ficar numa Faria Lima 180, quando a Faria Lima chegou a 120, elas pegaram essa oportunidade de ter um endereço na Faria Lima. E aí você vê que os prédios
A mais e A são mais resilientes, porque aquela empresa que está num prédio classe B, que não tem condição de pagar um prédio A mais e A, quando essas grandes empresas devolvem áreas e abrem essas oportunidades, quando elas voltam mais acessíveis. Claro que elas não ficam acessíveis por muito tempo. Eu lembro aqui o São Paulo Corporate Towers, o prédio na frente do Shopping JK Iguatemi, onde está, inclusive, o escritório lá da XP. Aquele prédio, no começo dele, era alocado a R$80. R$80, aquele prédio. Então, muita empresa aproveitou o momento de pagar R$80, que é um preço de berrine, por exemplo. E aí, hoje, obviamente, esses contratos são muito maiores, são 130, 140, enfim. Mas você vê a distância. Então, esse prédio voltando a 80, não é que vai voltar. Mas caso volte, no pior cenário, são prédios que sempre vão ter a demanda. Então, eles vão sofrer menos, porque você tem a opção de sempre estar no melhor, num preço do ativo mais inferior, né? Então, essa tese ela é muito, muito certa e muito assertiva, né? Eu não posso não concordar com ela. E já, você comentou um pouco também sobre essa questão do home office versus, né, os escritórios aí, né, o modelo tradicional. Quais são as tendências que realmente vieram para ficar, na sua opinião? Enfim, você já até comentou, né, que vai ter um modelo híbrido, enfim. Então, a princípio, esse modelo híbrido, ele não impactaria na questão, no tamanho do espaço que uma empresa teria que locar, né, porque vai ter vamos dizer assim, essa readequação do espaço e mesmo com esse rodízio, né, enfim, a princípio não teria esse impacto no tamanho da alocação dos espaços ou não? Ou outras questões que você gostaria de colocar sobre esse debate tão polêmico aí sobre o home office? Então, quando eu tenho questões polêmicas onde a gente não consegue, porque eu não sou dono da verdade, né? A gente tem diversos dados, mas a gente não tem dados do futuro para cravar, né? Essa é a tendência, essa não é. Aí a gente olha um pouco de história do que aconteceu no passado e a gente começa aí a gente traz dados para a gente poder discutir, né? E aí tentar não convencer da nossa opinião, mas embasar a nossa opinião, né? Então, quando a gente olha para o Brasil e a gente olha para 80% da população, 90% da população mora, é só pegar a pirâmide da classe social do país, né? Quantos são considerados muito ricos, ou classe alta, classe média, classe baixa? Então, 80% da população mora num quarto e sala. Então, como é que você vai ter um funcionário dentro de casa trabalhando num quarto e sala? Então, aí começa a ser um primeiro item de exclusão desse modelo que não aplica para todos. Porque a grande parte dos trabalhadores não tem uma casa com um escritório, com babá para cuidar da criança que ainda não voltou para a escola, que não tem um vizinho gritando, uma reforma em cima, etc. Então, começando o raciocínio nessa linha, é muito difícil a gente acreditar que essa tendência do home office, que as empresas vão migrar 100% para esse modelo. Aí a gente olha algumas empresas que já tentaram adaptar o modelo, porque o home office não é novo. A própria Sila, criada em 2015, já trabalha nesse modelo de híbrido, de ficar um dia em casa, 2 dias. A gente pega aqui em São Paulo, o dia que você tem rodízio, que a cidade estava um caos, é melhor você ficar em casa e trabalhando aquelas 2, 3 horas que você perderia no trânsito, do que você ficar em circulação. Então, a gente sempre adotou esse modelo, só que a gente olhou algumas grandes empresas aqui no Brasil que tentaram aplicar esse modelo de home office e tiveram perda da produtividade, tiveram perda de funcionários que não aguentavam mais ficar em casa, um aumento nos divórcios, um aumento no alcoolismo. Então, você tem diversas métricas e aí você começa a entender o psicológico das pessoas, o quanto é difícil você ficar trabalhando num ambiente onde você não sai, você não respira, você não tem aquela troca enriquecedora do cafezinho, que isso, quando estava lendo outro dia sobre o Steve Jobs, né, quando ele estava montando a Apple, ele queria que só tivesse um banheiro no final do corredor, para todo mundo poder se encontrar, porque ter que ficar em casa. Então, quando a gente... E isso é muito cedo ainda para falar para algumas empresas que estão naquele modelo, puta, que legal, estou aqui com meus filhos, estou aqui trabalhando... Pô, mas tem muita gente enlouquecendo, tem muita gente que não aguenta mais, tem muita gente que precisa... Aqui na minha empresa, a Sila, ela é uma empresa composta de muita gente jovem,
que poucos têm filhos, eles não aguentam mais, eles vêm para o escritório porque eles não aguentam ficar em casa, moram em apartamentos menores e não tem, sabe, não é aquela pessoa que tem a piscina em casa, que pode ficar trabalhando lá da borda da piscina, tomando sol. Não é, essa não é a realidade do home office que muita gente acha que é. E aí a gente começa a levar para os custos, né? Então, grande parte das pessoas não tem uma internet de qualidade, teria que ampliar o seu custo com internet, com conexão, com luz, com não sei o que, com não sei o que lá. Então, isso tudo colocado com a realidade que a gente tem no nosso país, é muito difícil acreditar que as empresas vão migrar para um modelo 100% home office. A minha opinião é que isso não vai acontecer e que as empresas rapidamente vão voltar atrás de algumas decisões que estão sendo tomadas. Eu não vejo produtividade, não é do brasileiro, não é do ser humano ter aquela produtividade que tem dentro do escritório, dentro de casa. A nossa geração não acostumou assim, a gente não cresceu assim. Agora, um modelo híbrido é algo mais inteligente. Então, a gente vê nesses momentos muito impulso, né? As empresas tomam, porque se chega lá na mão do CFO, ele vai olhar em redução de custo, vai falar, vai todo mundo para casa. Só que os resultados vêm com o tempo. Então, a perda de produtividade vem com o tempo, a perda de eficiência vem com o tempo. A gente tem diversos clientes aqui que eu demoro a gente faz bastante reunião, né? Eu demoro 3 semanas para organizar, não eu, né? As secretárias dessas pessoas, coitadas, eu tenho dó delas, porque elas demoram 3 semanas para organizar a agenda de 10 executivos de uma empresa só. Porque está cada um num canto, está cada um com uma agenda, cada secretária está num canto. Então, a perda de produtividade ela é nítida, só não vê quem não quer. E aí a gente começa a desenhar, né, os cenários. Então, eu acredito que o modelo híbrido vai ser a tendência. Eu acredito que quando a vacina sair, quando as coisas estiverem um pouco mais claras para a população, as coisas vão voltar ao normal. Visto os shoppings, quando reabriram, lotados, as pessoas... E o que me chama a atenção, aqui não fazendo uma crítica aos brasileiros, mas ao comportamento, na Europa, no mundo inteiro aconteceu isso, né? Para poder trabalhar, as pessoas têm restrição, mas para o lazer, ninguém tem restrição, né? Então, para ir para o shopping, para ir para a praia, para ir para tudo quanto é lá, todo mundo pode. Agora, para voltar para o escritório, não, é melhor ficar em casa. Então, a gente vive, sabe, não a população, né, as pessoas no mundo geral, tem me chocado um pouco alguns comportamentos, mas eu, de novo, não consigo acreditar, e pelo menos da minha parte aqui, eu como líder de uma empresa, sou muito adepto ao modelo híbrido de 1 a 2 vezes por semana em casa. E é o que eu acho que vai acontecer. Bom, legal, interessante a sua visão aí, uma visão bem interessante, completa, né, do todo esse contexto, né, não é tão simples assim como você falou. E agora virando a chave aqui, passando do corporativo para o logístico, né, porque o logístico é dentro do segmento aqui da comunidade, né, dos investidores de fundos imobiliários, é o segmento queridinho aí, né? Como é que foi o comportamento aí fazendo um paralelo aqui, né? Como é que foi o comportamento da vacância, preço de locação nas principais regiões durante esse período aí? Então, a logística, como é que a gente resume a logística do país, né? 80% da logística do país, 80 não, mas grande, um pouco mais até de 85, está localizado no estado de São Paulo. Então, quando a gente fala de logística no país, a gente está falando de 16 milhões de metros quadrados, sendo que 9 milhões e meio estão localizados em São Paulo, né? Então, a gente começa a ver que existe muita oportunidade. A logística, ela é muito nova no Brasil, tá? A logística completou agora 10 anos, de fato, com empreendimentos que a gente pode chamar de condomínios logísticos, com pé direito, com portaria, com guarita blindada, com doca nivelada, enfim, tudo aquilo que um condomínio logístico de padrão exige, né? Então, a gente vê, com esse número que eu trouxe para você, que a logística ela tem uma oportunidade e ela se mostrou muito útil agora durante a pandemia. Por quê? Muita gente fez a sua primeira compra pela internet e viu que funciona. E como é que funciona a compra vinda pela internet? Ela funciona através de distribuição, que vem através de uma logística, que vem através de um armazenamento. Então, isso tudo mostra que a cadeia logística de distribuição ela começou a se mostrar deficitária em algumas regiões fora do Brasil e muito eficiente dentro do estado de São Paulo, que é onde tem a maior concentração. Quando a gente olha empreendimentos localizados em São Paulo, próximos
a cidade de São Paulo, que é o maior centro consumidor, a gente vê taxas de vacâncias baixíssimas, né? A gente vê Cajamar, a gente vê Grande ABC, a gente tem Embu, a gente tem Guarulhos, com taxas de vacância muito baixa, próximos de 10% ou abaixo de 10%. Isso mostra que está cada vez mais alta a procura por empreendimentos bem localizados. E aí, por que as empresas buscam estar próxima da cidade de São Paulo, do polo consumidor? Porque o que faz muita diferença na compra de um produto são duas coisas. O cálculo do frete, né, que é o custo do frete, e o prazo de entrega. Então, hoje, os consumidores não querem mais esperar 2 dias, 3 dias. Tem eu quero comprar agora e chegar daqui a 10 minutos na minha casa. Eu quero comprar. Isso só é possível quando você tem uma distribuição próxima da cidade e espalhada dentro de uma cidade como São Paulo. Então, as empresas têm se posicionado perto de grandes metrópoles e a gente começou a ver um movimento na logística para fora do eixo Rio-São Paulo, que foi muito interessante. Então, a gente tem, por exemplo, a média de São Paulo de preço é em torno de R$18, R$19 o metro quadrado. A gente vê regiões, por exemplo, Espírito Santo, a gente vê Manaus, a gente vê regiões, Rio de Janeiro, Minas Gerais, transacionando acima de R$18, R$19, ou seja, a demanda por regiões, por galpões fora do eixo de São Paulo está aumentando. Isso está fazendo com que melhore a eficiência, que melhore a malha, né, de distribuição num país como um todo e comece a criar novos centros e novas distribuições e uma demanda maior por esse tipo de ativo, né? Então, todo esse lado positivo que a gente está vendo na logística, e aí respondendo um pouco a tua pergunta, a taxa de vacância, ela diminuiu para 17%, e como eu contei para vocês aqui no começo, a Sila foi fundada em 2015, né, no último trimestre de 2015. Essa taxa de vacância de 17,19% para galpões logísticos A mais e A é a menor taxa de vacância já registrada na história da Sila. Então, eu não posso falar o histórico anterior a isso porque a gente não tinha dados, né? Então, eu posso falar para vocês e afirmar para vocês que é a menor taxa de vacância que a gente já viu. E quando a gente projeta para o finalzinho do ano, essa taxa tende a cair ainda mais. Então, isso está impulsionando novos desenvolvimentos, isso está impulsionando outras indústrias, isso está movimentando muito. Só que, em paralelo à melhoria do setor logístico, a gente vê um conflito da logística com os shopping centers. E aí a gente fala um pouquinho mais para frente. Porque os shopping centers também podem ser, eles estão mudando de figura, etc., e também podem ser hubs de distribuição dentro da cidade de São Paulo. Mas aí só é uma outra pauta, eu não quero confundir a pauta. Então, a logística, sim, ela está melhorando muito, ela tem uma demanda altíssima, muito, e engraçado, porque quando a logística começa a chegar próxima de centros urbanos, algumas empresas estão migrando dos escritórios corporativos para dentro de galpões logísticos e deixando a sua operação concentrada dentro do galpão, deixar a parte administrativa e a parte operacional dentro de galpões logísticos, que já tem condição, com qualidade, com bons mezaninos, enfim. Então, a logística, como a gente disse, ela é a queridinha da vez, ela tem projetado para finalizar o ano com quase 700 mil metros quadrados de novo estoque. Então, é um novo estoque parecido com o novo estoque de 2016. Só que quando em 2016 entregou quase 700 mil metros, a taxa de vacância foi para 30%, porque não tinha tanta demanda. Então, vieram grandes entregas seguidas, e aí veio 2017, 2018 com baixas entregas, próximos de 200 mil metros quadrados, e agora a gente está voltando a patamares de 2016, que são 700, 800 mil metros quadrados. Então, para esse ano já foram entregues 440 mil metros, tendo projetado mais 240 mil metros, e para o ano que vem a gente tem quase 700 mil metros quadrados projetados também para entregar somente no estado de São Paulo. Bom, interessante, então, pelo cenário que você traçou, acho que os fundos imobiliários de logística têm espaço para crescer, né? Quer dizer, vão fazer novas emissões. Acho que o desafio, claro, é ter bons ativos, porque os nossos fundos ainda são, de forma predominante, fundos de renda, né? Não são fundos de incorporação. Mas acho que a questão que daí a segunda pergunta que eu ia te fazer agora desse segmento ao contrário do corporativo que tem um ciclo de 5 anos, né? Você levantar um prédio, o galpão é muito mais rápido, né? Não sei exatamente qual é o período, mas não é mais do que 1 ano e meio ou 2, né? Enfim, acho que até menos. E
Você visualiza, então, que até algumas regiões fora, né, dessas mais consolidadas, aí, principalmente São Paulo, já começa a ter preços, né? Então, a gente vai ter um aumento desse novo estoque e, consequentemente, também em regiões também até fora da região sudeste. E, de qualquer forma, então, você vê que em algum momento a gente pode ter um risco de super oferta? Então, Tiago, são algumas coisas, vamos lá. Começando pelo final, você tem regiões, por exemplo, Paraná tem 8% de taxa de vacância, Santa Catarina 1,3% de taxa de vacância. E já tem muita empresa olhando para esse mercado. Rio Grande do Sul, 14% de taxa de vacância. Existe uma métrica muito interessante, que é o equilíbrio do mercado, né? Então, o mercado está equilibrado quando ele está na média entre 10% e 15% da taxa de vacância. Por que é o equilíbrio? Porque ele não está a favor do proprietário e não está a favor do inquilino. O que significa isso? O proprietário não pode cobrar o quanto ele quer, porque tem uma concorrência relativamente interessante, e o inquilino não pode barganhar o quanto ele quer, porque ele não tem tantas ofertas. Então, é o equilíbrio do mercado, é aquele preço ajustado. Então, a gente vê diversas regiões no Brasil em desequilíbrio. Por exemplo, o Pará tem 6% de taxa de vacância. Então, a gente começa a ver regiões que começam a ter olhos de investidores que nunca tinham olhado para essas regiões. Então, essas regiões que estão em desequilíbrio, elas estão começando a ter uma demanda. Quando a gente fala de ciclo, e aí você vai ficar... Não é que você vai ficar chateado porque você é um profissional, mas eu vou ter que discordar, porque muita gente fala isso, o ciclo da logística ele é mais rápido. O ciclo da logística só é mais rápido na construção. Mas até você chegar no alvará de construção, você tem um caminho muito longo de aprovação de projeto. Então, quando a gente fala de logística, quando a gente entrega um condomínio de 300 mil metros, normalmente a gente está falando de uma área de terreno de 1,5 milhão de metros quadrados. Quando a gente fala de grandes glebas que estão com mata, com área de proteção permanente, com nascente de água, então as aprovações passam por EIA-RIMA, por estudos ambientais muito complexos. Então, as aprovações, o que a gente pode comparar, o que em escritórios você demora de 1 ano a 2 para aprovar um projeto em São Paulo, dependendo do tamanho do teu projeto, você demora 3 a 4 para construir. Na logística é inverso. Você demora 2, 3, até 4 anos para aprovar um projeto, você demora 6 meses para construir. Então, muita gente tem a impressão de que a logística é mais rápida, se o projeto estiver aprovado. Então, o que tem, e aí eu concordo com você, a gente tem muita coisa aprovada no mercado. Então, tem muito projeto aprovado. Então, sim, a logística tende a crescer muito rápido e tende a ter uma super oferta, sim. E um outro problema que a logística tem é que ela não tem uma barreira de entrada. Não é algo... Um galpão ele não é tão complexo para se fazer, né? O galpão é uma estrutura simples, é uma construção simples. Não dá para comparar com um prédio de escritórios. Então, o galpão não tendo essa barreira de entrada, qualquer um que tem uma terra lá, ele pode desmatar, aprovar um projeto e fazer e começar a prejudicar o mercado do lado, porque não é um cara profissionalizado, não é um cara que tem aquela exigência internacional, mas existem operações que cabem naquele galpão. Então, a gente vê galpões numa região que é a média 18, 19, o cara pedindo 12, porque ele não tem a eficiência que um galpão com padrão internacional tem, ele não tem o pé direito, mas às vezes a empresa não precisa daquilo tudo. Então, existe um questionamento que a indústria ela cria alguns padrões, né? Por exemplo, carga de piso, pé direito, né? E aí todo mundo vai e constrói com a maior excelência. Só que nem todos os inquilinos precisam daquela carga de piso. Nem todos os inquilinos precisam de um pé direito de 12, 15 metros. Nem todos os inquilinos, enfim. Então, às vezes, tem muito custo que não é que é à toa, mas a logística ela enfrenta muito mais isso, porque a logística ela pode ter uma oferta muito maior do que escritórios. Se você construir um prédio ruim na Faria Lima, ele vai ser um prédio ruim, não vai ter jeito, ele não vai prejudicar os bons prédios que tem lá. Mas se você construir um galpão mais ou menos em Cajamar, você pode construir um em Jundiaí, você pode construir... Tudo ali é muito próximo, né? Então, acaba prejudicando um pouco lá a micro-região. Então, como tem uma oferta, uma disponibilidade maior de terrenos, quando você acaba trazendo coisas que, no final do dia, elas não vão ser competitivas. Só que, de novo, todo pé descalço, todo chinelo rasgado tem um pé descalço aí à procura, né? Então, sempre vai ter uma demanda
que seja atendida por um inquilino que busca mais preço do que eficiência, que busca mais localização do que qualidade, enfim. Então, a logística ela é um pouco perigosa, tá? Ela não é tão... Tanto é que a gente começa a monitorar, no começo do ano, a gente tem lá uma previsão de entrega de 1,5 milhão de metros quadrados. Aí vão passando os trimestres, a gente vai atualizando. E aí os caras tiram o pé, eles falam, não tem mercado para lançar agora, o projeto está lá aprovadinho, está quietinho, deixa lá. Da noite para o dia, esse cara pode resolver, aparecer uma demanda e construir em 3 meses o galpão está de pé, 4 meses o galpão está pronto. Então a logística ela tende a dar uns picos assim muito grandes, se o projeto estiver aprovado, que é o caso de muito terreno aqui próximo de São Paulo. Então, no estado de São Paulo, a gente tem muita coisa pré-aprovada ou em aprovação. Então, eu tenho um pouco de receio, sim, com a quantidade de dinheiro que está vindo para o setor de logística. Interessante. Não, é que a gente tem aqui a visão do mercado de renda, né? Como você falou, enfim, às vezes não tem essa visão que você tem do mercado que está incorporando. Então, falando tecnicamente aqui como economista, né, a oferta de galpões logísticos não é tão elástica assim, né? Ela é também, de certa forma, inelástica como é o corporativo, né? Porque ao mesmo tempo que você consegue construir rápido, mas para construir você tem que ter uma série de aprovações que, como você falou, são terrenos grandes, questões ambientais, quer dizer, você acaba trazendo outras barreiras e na somatória do tempo você acaba tornando também a oferta, de certa forma, dos galpões também bem inelástica como é a oferta corporativa, né? Enfim, então, em algum momento vai acabar também esse estoque aí de terrenos aí que já tem essa aprovação, né? Mas só para, desculpa te cortar, mas é engraçado aqui, né? É claro que eu não consigo decorar todos os dados aqui, eu tenho um monte de material que eu consulto durante a nossa conversa, mas um dado interessante, Piracicaba não parece ser uma região tão distante de São Paulo, né? Piracicaba é relativamente próxima, tem uma taxa de vacância de quase 40%. Quando a gente olha Campinas eu tenho a distância, são 80 quilômetros de São Paulo, Campinas tem um aeroporto, tem toda a vida, 25% de taxa de vacância. Então, a logística, não vou falar que ela é esquisita, mas ela tem uma dinâmica muito diferente, né? A posição do galpão para a rodovia principal em termos de acesso, tem diversos... Então, não é simplesmente só pegar um terreno, demolir, construir um galpão e está tudo certo. Ela tem várias coisas, várias nuances, vários detalhes que são muito interessantes para poder analisar. Sim, então então o investidor tem que ter muita atenção no gestor, né, do seu fundo imobiliário de logística, e realmente ele tem que entender muito desse assunto aí para, de repente, não estar posicionado, por exemplo, agora, como você falou, né, em Piracicaba, Campinas, aí com uma vacância bem acima aí das regiões mais nobres, vamos dizer assim, desse segmento. E, Jean, também, para a gente poder falar um pouco também sobre shoppings, né, a Cira também trabalha aí com os dados de shoppings, então um pouco da tua leitura desse segmento aí, e se isso de repente pode ser esse choque nesse segmento pode ser uma oportunidade para os fundos imobiliários que sempre tiveram uma disputa muito grande, né, pelos principais ativos, se agora de repente alguns players de repente ficam mais flexíveis aí e abre essa janela de oportunidade. Então, os shoppings eles já vinham passando por uma transformação, né, por uma crise de identidade, não é de hoje, né? Então, se a gente analisar os shoppings, o que estava acontecendo antes da pandemia? A gente está, não grande parte, mas uma parte relevante da receita de shoppings vem de estacionamento, né? E quando a gente pega shoppings bem localizados em centros urbanos, como em São Paulo, que a gente tem alguns casos, shopping na Paulista, os estacionamentos com a mobilidade urbana, com a penetração ainda que devagar do e-commerce, estavam começando a refletir sobre o modelo de negócio, né, dos shopping centers, né? Os shopping centers eles não estavam numa zona de conforto performando como sempre performaram, eles já estavam numa luta, né, visto, por exemplo, o que estava acontecendo, para ilustrar melhor. Lojas percebendo que elas não precisam mais manter o estoque dentro do shopping center, porque aquilo custa, né? Um metro quadrado dentro de um shopping é muito mais caro que um metro quadrado de um logístico a 100 quilômetros, 50, 30 quilômetros. Então, o que acontece? Tem lojas que você vai, ela só tem um mostruário, você prova a roupa, você faz a compra, eles entregam na tua casa. Isso faz com que você reduza o teu tamanho dentro do shopping, diminua o teu aluguel, e começou um conflito o shopping também tem aquele modelo do aluguel mínimo e percentual.
Então, se você está comprando online, essa receita não entra para o shopping, porque você não está comprando fisicamente. Então, os shoppings já estavam sendo provocados pela indústria de diversas formas. E aí veio a pandemia e deu um choque de realidade, né, nos shopping centers, naquele... Pô, será que o shopping vai continuar tendo aquele modelo que sempre foi? Os shoppings já estavam migrando para um centro de entretenimento, né, para bons restaurantes migrando para dentro dos shopping centers. A gente chegou a ver aqui em São Paulo stand de venda de prédio dentro do shopping center, coworking sendo levado para lugares de lojas. Então, os shoppings já vinham em algumas transformações, né? Então, os shoppings, hoje, eles voltam com mais dúvidas do que certezas, né, do que a gente vê no passado. Então, hoje, a discussão que a gente vê na indústria de shopping é: pô, se está todo mundo comprando online, então ninguém mais vai na loja comprar. Não é tão radical assim, mas sim, vai diminuir o fluxo de pessoas indo na loja comprar. Só que quando a gente reabriu a porta dos shoppings, a quantidade de gente que voltou sentindo falta daquele comportamento foi assustadora, assim. Eu, particularmente, fiquei muito surpreso. Então, existe aquele fator de eu gosto de ir para shopping, o paulista aqui, eu vou falar de São Paulo, onde eu moro, né, gosta de ir para shopping, gosta de comprar as coisas em shopping, mas tem também, como logística tem empreendimentos não bem dimensionados e fora de localizações óbvias, tem muito shopping também que não era para estar no lugar que está, no momento que está, e que vai sofrer muito mais do que os outros shoppings. Então, a gente tem que analisar o shopping, se ele está inserido no lugar certo, no mix certo, com a linguagem da localização dele e com a demanda que tem. Então, os shoppings estão passando de novo por uma transformação mais acelerada. Então, muita loja está usando a sua loja dentro de um shopping como hub de distribuição. Ao mesmo tempo que ela não mantém o estoque lá, ela tem as entregas que ela vai fazer no dia, que chegam, ela armazena ali por um período, 2, 3 horas, o comprador vai, retira a mercadoria. Os shoppings criaram, durante a pandemia, o modelo de drive-thru, criaram alguns modelos que, muito difícil falar se eles vão ficar, se eles vieram para ficar ou não, mas o shopping está começando a entrar no modelo online, né? O shopping está começando a passar por essa transformação. Então, é muito... É difícil hoje você olhar para o instrumento shopping center e ter claro o futuro dessa indústria. Eu não estou falando que os shoppings vão sumir, eu estou achando os shoppings têm localizações maravilhosas, que têm demanda para diversos tipos de coisa. O que eu acho é que vai ter, estamos chacoalhando, a indústria está chacoalhando, vão sobrar poucos, vai ter o que eu acho, né? Aí o que eu acredito é que vai ter uma consolidação, visto já que 2 empresas recentemente anunciaram talvez uma fusão, né, grandes de shopping centers. Então, eu acredito que vai ter uma consolidação dos grandes players de shopping, concentrar ainda mais essa indústria dentro deles, e um modelo a ser definido de acordo com o comportamento da sociedade nos próximos 6 a 12 meses. Então, o shopping como era, ele não vai existir mais, ele vai ter um modelo um pouco mais, não é tão drástico assim, tá? Mas a gente vê que também muita loja ela é feita de franquias de pessoas que foram empreender e estão sufocadas economicamente. Então, a gente vê muito shopping com muita loja fechada, com muito lugar que as empresas não conseguem suportar os custos. Então, a gente vê algumas migrações de lojas indo para as ruas por conta de custo, e a gente vê o shopping o tempo inteiro repensando o modelo de atuação, né? Esse modelo de aluguel mínimo percentual, esse modelo de fundo de promoção, esse modelo de ter aquelas grandes lojas, né, as âncoras daquele tamanho todo. Enfim, shoppings vão continuar tendo o seu charme, vão continuar tendo a sua demanda, mas ainda dos 3 setores que a gente mapeia, é o que eu tenho mais dúvida do modelo a se consolidar nos próximos 12 a 18 meses. Bom, interessante, Jean. Infelizmente, chegamos aqui no tempo da nossa entrevista. Enfim, a conversa foi extremamente interessante, tenho certeza que a audiência vai gostar desse conteúdo. Então, para a gente poder encerrar aqui, eu gostaria que você fizesse, então, as suas considerações finais. O que a gente pode falar? Eu sou uma pessoa otimista, eu gosto muito da nossa indústria. A nossa indústria está vivendo um momento muito interessante, onde
o Brasil como um todo economicamente, com essa redução da taxa de juros que a gente nunca viu, a indústria tem ficado líquida, tem cada vez mais dinheiro nessa indústria, a gente tem muita demanda para todos os produtos, e a gente está passando por um momento como o brasileiro está acostumado, né? O brasileiro está acostumado a passar por crises. O brasileiro é um povo criativo, é um povo que consegue sair sempre fortalecido. A crise vem para a gente rever processos, para a gente rever atuações, e esse é um mercado que eu acredito muito. Cada vez mais eu tenho a certeza da força do mercado imobiliário, e é muito difícil a gente acreditar que os imóveis vão desaparecer, vão sumir, porque a gente nasce no imóvel e morre no imóvel. Então, durante esses 2 pontos principais do nascimento e da morte, você vive dentro de imóvel, é no escritório, é em casa, tudo está relacionado a imóvel, é no lazer, é no hotel. Então, o imóvel não tem como... Muita gente, é o que eu falo, né? Os prédios não vão pegar fogo, né? O mercado não vai derreter como as pessoas. Claro que a bolsa, vocês investidores têm uma dinâmica um pouco mais, por exemplo, hoje está tendo eleição lá nos Estados Unidos, isso está interferindo na bolsa, está interferindo no dólar, mas o inquilino não saiu por conta da eleição, não é porque a bolsa está caindo 10 ou subindo 12, que o contrato subiu ou desceu, o inquilino saiu ou não. O imóvel ele tem um ciclo mais longo e ele tem um ciclo um pouco mais seguro. Então, essa indústria de investimento, vocês que estão migrando para essa indústria, no meu ponto de vista, estão vindo para algo seguro, mas vocês precisam entender um pouco mais da dinâmica para poder se sentirem mais confiantes, e não querer aplicar day trade com um imóvel que tem contratos de 5 anos, né? Isso é muito complicado. Mas, enfim, agradeço bastante a oportunidade. Como eu te antecipei no e-mail, era melhor você me segurar, porque eu falo demais, mas eu estou à disposição de quem precisar, vocês têm meus contatos. Parabéns pelo projeto que vocês fazem, por todo esse conteúdo que vocês dividem com todo mundo. Acho que informação nunca é demais, e conteúdo de qualidade é muito importante para a nossa indústria, né? Valeu, Jean. Então, obrigado também. Como comentei aqui, acho que o conteúdo foi excelente. Tenho certeza que a nossa audiência vai gostar. Vamos ver se pelo menos uma vez ao ano a gente tem uma conversa, mas de qualquer forma, como eu comentei aqui, a gente vai ter aí o nosso programa trimestral, né? A gente vai falar aí sobre dados aí do mercado corporativo, mercado logístico, né? De vacância, preço, principais fatos. Então, acho que isso aí, a nossa audiência também vai ter essa novidade, com esse conteúdo também de muita qualidade. Então, Jean, grande abraço, obrigado aí. E então, para a nossa audiência também, um grande abraço e até o próximo programa. Até mais.